E se eu te dissesse que a primeira hora do seu dia determina o rumo de tudo que vem depois? A maioria das pessoas desperta apenas a tempo de correr atrás do relógio, já envolta em pressa, tensão e aquela sensação de estar atrasada para a própria vida. Mas há aqueles poucos que se levantam antes do mundo abrir os olhos. Eles se movem de outro jeito, pensam com clareza, vencem em silêncio. Acordar cedo não é apenas um hábito, é uma arma. É um instrumento para resgatar sua paz, retomar seu poder e reafirmar seu propósito. Porque se você não for o dono da sua manhã, alguém será o dono do seu dia. E a pergunta inevitável é: você vai continuar dormindo enquanto sua vida escorre pelos dedos? Ou vai se levantar e tomar posse do que é seu? Logo você vai perceber que acordar cedo tem o poder de remodelar sua mentalidade, aumentar seu foco e desbloquear uma disciplina verdadeira. Se esse conteúdo já despertou aquela vontade de crescer e agir com propósito, aproveite para se inscrever no canal. Estamos só começando a jornada rumo a uma mentalidade mais forte, lúcida e determinada. E o que vem a seguir pode transformar ainda mais a sua forma de viver. Acordar cedo define o seu propósito com clareza. Quando você se levanta antes do sol, não está apenas despertando, está tomando posse do seu dia. Nas horas sagradas de silêncio, enquanto o mundo ainda repousa, você carrega consigo uma força que poucos compreendem e menos ainda sabem usar. Isso não é apenas uma prática diária. É uma filosofia de conquista. É uma afirmação silenciosa de que você está no controle do próprio destino. No início da manhã, você recebe algo raro, clareza sem distrações. Não há barulho, interrupções ou pressões. Você pode finalmente ouvir a voz que vem de dentro. É nesse silêncio quase sagrado que seu propósito se torna evidente, como se o próprio universo estivesse cochichando ao seu ouvido, pedindo que você preste atenção ao que realmente importa, e vá em direção a isso com determinação inabalável. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, moldou sua vida com intenção e estrutura. Todas as manhãs ele se perguntava: que bem farei hoje? E à noite refletia: que bem fiz hoje? Essas perguntas simples, feitas nas primeiras horas do dia, ajudaram a moldar não só seu caráter, mas uma nação inteira. Você também pode se fazer perguntas poderosas ao despertar. Perguntas que dirigem seus pensamentos e aguçam seus objetivos. Amanhã é sua forja filosófica. É ali que você molda seu pensamento, disciplina suas emoções e desenha sua visão. Tal como o imperador estoico Marco Aurélio, que começava os dias em reflexão, você está lançando as bases morais e intelectuais para o império da sua própria vida. Marco Aurélio entendia que, sem dominar a si mesmo, nenhum homem poderia dominar o mundo. Acordar cedo te oferece um tempo precioso e ininterrupto para planejar, estudar, escrever, pensar. Não há demandas nem ruídos externos. É nesse intervalo que a genialidade aparece. É ali que seus sonhos ganham forma de planos, e seus planos se tornam ações comprometidas. Permita-me ser direto. Aqueles que dormem durante essas horas douradas geralmente começam o dia de forma reativa, confusa, guiados pelas circunstâncias em vez de um plano. Mas esse não é o seu caminho, porque você entende que sua vida é valiosa demais para ser entregue ao acaso. Você acorda cedo, não por obrigação, mas por intenção. E isso muda tudo. Pense em Leonardo da Vinci. Seus cadernos transbordavam de invenções, reflexões e imaginação. Ele também se levantava com o sol, sua mente inquieta por perguntas e curiosidade. Ou Isaac Newton, que descobriu as leis do movimento não em meio ao tumulto, mas na contemplação silenciosa. O gênio deles não foi acidente. Foi cultivado na solidão, nutrido nas horas que a maioria ignora. Quando você se levanta cedo, está fazendo muito mais do que criar uma rotina. Está erguendo um legado.
Cada nascer do sol que você presencia, cada momento de silêncio que você conquista é um tijolo na construção do seu caráter. Você não está apenas se preparando para um dia, está se preparando para uma vida. Use essas horas para se conectar com seu propósito. Escreva seus objetivos, reflita sobre seus valores, leia algo que eleve seu espírito. Sente-se em silêncio e pergunte: estou me tornando quem desejo ser? Deixe que sua manhã se transforme em um ritual sagrado, um compromisso com você mesmo de que hoje será vivido com intenção. O mundo vai tentar te arrastar para a pressa, para o ruído, para o caos. Mas quando você possui sua manhã, carrega consigo uma clareza serena que nenhuma tempestade consegue abalar. Você age com visão, age com firmeza, vive com propósito. Amanhã cedo e em todas as manhãs que virão, quando o alarme soar, não hesite. Levante-se, caminhe pelo silêncio e lembre-se, nessas primeiras horas você não está sozinho. Você trilha o mesmo caminho de Franklin, Aurélio, Da Vinci e Newton. Você também é um construtor do próprio destino, e sua fundação é lançada antes que o mundo desperte. Acordar cedo desenvolve disciplina e sucesso. A disciplina é a ponte entre seus objetivos e suas conquistas. Ela é a arquiteta invisível de toda vitória, a força silenciosa por trás de cada realização. E não há campo de treinamento melhor para a disciplina do que o início do dia. Quando você se levanta antes que o sol lance sua primeira luz dourada, está fazendo uma escolha. Uma escolha que a maioria evita. Você está optando pelo desconforto em vez do conforto, pela clareza em vez do caos, pelo propósito em vez da passividade. Nesse instante, você não está apenas acordando. Está despertando sua força de vontade. Esse gesto simples, mas profundo, é a base de uma vida disciplinada. Cada vez que você acorda cedo, está dominando a si mesmo. E quem domina a si mesmo torna-se inabalável. Lembre-se de Alexander Hamilton, um homem que nasceu sem privilégios, mas que moldou uma nação. Ele não conquistou seu lugar por sorte, mas por esforço incansável. Acordava antes do mundo e mergulhava em estudos, escrita e planejamento. Sua disciplina transformou um órfão, sem recursos, em um dos fundadores dos Estados Unidos. Ou pense em Catarina, a Grande. Ela não governou apenas um império, mas também seus próprios hábitos com precisão. Sua ascensão não foi fruto do acaso, mas de pensamento calculado, autocontrole rigoroso e propósito firme. Ela sabia que liderança começa com ordem interior. E essa ordem nasce todas as manhãs, quando você cumprimenta o amanhecer com determinação. Quando você começa o dia com essa atitude, está enviando uma mensagem ao seu subconsciente. Quem manda aqui sou eu. Você inicia sua jornada não reagindo à vida, mas comandando-a. Essa escolha inicial define o ritmo de todas as suas ações, guiando-as com força e consistência. Como um guerreiro disciplinado que afia sua lâmina à primeira luz, você também afia sua mente para os desafios que virão. É nesse instante que você se lembra. O sucesso não é algo que acontece por acaso, mas algo que se constrói, uma decisão de cada vez. Disciplina não é um ato isolado, é um estado de ser. Está presente na forma como você acorda, como se alimenta, como fala, como pensa. E ao se comprometer com o hábito de acordar cedo, essa disciplina começa a se infiltrar em cada parte da sua vida. Antônio Canova, o escultor-mestre, começava seus dias nas primeiras horas, esculpindo em silêncio, guiado pela disciplina da repetição e da visão. Suas obras-primas não nasceram de momentos explosivos de inspiração, mas de esforço constante e deliberado. E as suas também podem ser assim. Ou considere Mary Wollstonecraft, pioneira dos direitos das mulheres. Suas manhãs não eram ociosas, mas ativas, cheias de estudo, escrita e propósito. Ela se disciplinava para se elevar acima das expectativas de sua época. E ao fazê-lo, mudou o mundo. Cada manhã cedo é um ensaio para a grandeza.
Toda vez que você resiste à tentação do conforto e se levanta com intenção, você fortalece o músculo da disciplina. Esse hábito, uma vez enraizado, se torna o alicerce sobre o qual seus sonhos se sustentam. Deixe que os outros durmam durante a oportunidade. Deixe que esperem pela motivação. Você não precisa da permissão do mundo para começar sua jornada. Você só precisa da disciplina para se levantar. Talvez você pergunte, e se eu não estiver com vontade? Entenda isto. Disciplina não negocia com sentimentos. Ela não espera pelo momento conveniente. Ela age, especialmente quando é difícil. É nesses momentos difíceis, quando você se levanta mesmo assim, que seu caráter é esculpido. A disciplina é a guardiã do seu potencial. Sem ela, seus objetivos permanecem distantes. Com ela, o impossível se torna inevitável. E é nas primeiras horas do dia que essa disciplina é treinada, todos os dias, forjada no silêncio e na solitude. Use esse tempo não apenas para produzir, mas para se tornar. Leia o que te nutre, escreva o que te esclarece, reflita sobre o que te ancora. Prepare seu corpo, sua mente e seu espírito. Faça da manhã o seu campo de testes. Lembre-se, os que conquistam grandes feitos não são apenas talentosos, são disciplinados. Eles se levantam quando os outros descansam. Eles agem quando os outros hesitam. Eles se comprometem quando os outros adiam. Então, quando o mundo ainda estiver mergulhado no sono, deixe que o silêncio seja sua companhia e que a disciplina seja sua guia. Molde seu destino, um amanhecer por vez, pois nas primeiras horas você não está apenas acordado, está vivo, decidido e imparável. Acordar cedo maximiza a produtividade. Ao se levantar cedo, você não apenas ganha mais tempo, você multiplica seu poder. Nos momentos sagrados do dia, enquanto o mundo dorme, você entra em um espaço de clareza e foco incomparáveis. Essa é a hora do construtor, do poeta, do estrategista, do líder. Essa é a sua hora. Sem distrações, sem pressa, sem ruído, sua mente opera com máxima potência. Cada manhã se apresenta como uma tela em branco. As cores estão em suas mãos, o pincel é sua intenção e a imagem é o seu destino. Quando você acorda cedo, não está reagindo ao mundo, está criando o mundo. Seus primeiros pensamentos, suas primeiras ações e suas primeiras decisões moldam o ritmo do dia inteiro. E quando você domina esse ritmo, começa a empilhar vitórias antes mesmo que o mundo abra os olhos. Blaise Pascal, matemático, físico, inventor e filósofo, produziu seus pensamentos mais profundos não no meio da correria, mas na tranquilidade da reflexão matinal. Ele sabia que suas ideias mais lúcidas emergiam quando a mente estava fresca, longe do caos do dia. Pense também em Anne Bradstreet, a primeira poetisa publicada das colônias americanas. Suas palavras eram escritas à luz de velas, ao amanhecer, antes que o lar despertasse. Em meio às obrigações do cotidiano, ela esculpiu seu tempo e, nesse tempo, deu à luz palavras eternas. Sua produtividade não foi dom, foi decisão. Os indivíduos mais produtivos não deixam seus resultados ao acaso. Eles os desenham, e esse desenho começa ao amanhecer. É nesse momento que sua mente está mais alerta, receptiva, ágil. A ciência comprova isso, mas a experiência vive dizendo o mesmo. Você já sentiu. A sensação de ter cumprido, de estar no controle, de clareza e energia. Tudo isso vem com um início antecipado. Pela manhã, sua força de vontade ainda está intacta, sua mente está desobstruída e sua energia elevada. Esse é o seu trunfo estratégico. Use-o. Invista essas horas nas tarefas mais importantes, aquelas que realmente movem os ponteiros. Não desperdice esse tempo dourado com distrações. Use-o para construir. Olaudá Equiano, que saiu da escravidão e tornou-se uma voz crucial no movimento abolicionista, usava as primeiras horas do dia
para escrever, refletir e organizar suas ideias. Sua autobiografia mudou corações, leis e a própria história. Ele não esperava que o mundo lhe desse tempo. Ele o criava, e amanhã era sua aliada. Cada hora matinal investida com propósito é um depósito no banco dos seus sonhos, e esses depósitos, dia após dia, acumulam. O progresso se soma. Os dias viram semanas, as semanas geram impulso, e a vida começa a mudar, não com grandes saltos, mas com esforço diário e focado. Você não está competindo com o mundo, está superando a si mesmo. Cada manhã cedo te dá essa vantagem. Esse é o caminho do realizador, do produtor, do criador. Produtividade não é fazer mais, é fazer o que realmente importa quando você está na sua melhor forma. E você nunca está melhor do que quando começa seu dia com intenção, foco e direção. Use essas horas para planejar, escrever, construir, pensar. Crie sistemas que te sirvam. Aprimore suas habilidades. Coloque os tijolos do progresso antes mesmo que o barulho do mundo comece. Não desperdice o silêncio. Ele é seu santuário. Deixe que os outros comecem o dia na pressa, no ruído. Você começa com clareza, com compromisso, com maestria. Porque você sabe, quem domina sua manhã, domina sua luz. Amanhã, enquanto o céu ainda estiver escuro e o mundo coberto por um manto de silêncio, levante-se, que seu primeiro respiro seja de propósito, que seu primeiro gesto seja de progresso. Pinte sua tela com traços firmes e veja, dia após dia, sua produtividade crescer com o nascer do sol. Você não está apenas fazendo as coisas andarem, está dando forma à sua visão, e tudo começa pela manhã. Acordar cedo constrói resiliência e força. As manhãs não são apenas um momento para se levantar, são um chamado para se elevar com força. Cada vez que você escolhe sair da cama antes do mundo, você está fazendo uma escolha poderosa. Resiliência em vez de facilidade, força em vez de conforto, crescimento em vez de estagnação. A disciplina de acordar cedo é o campo de treino do espírito resiliente, da vontade inquebrantável, da alma que não se dobra. A resiliência não nasce em almofadas macias. Ela é forjada como o aço, no atrito com o desconforto, na resistência ao apelo da inércia. E qual desafio mais cotidiano do que o calor acolhedor da cama, o convite tentador do sono, a desculpa conveniente para adiar seu propósito? Cada manhã em que você decide se levantar cedo, você está dizendo a si mesmo: sou mais forte do que minhas desculpas, sou maior do que meu conforto. Essa decisão, silenciosa e pessoal, é sua primeira vitória do dia e a base sobre a qual todas as outras vitórias serão erguidas. Lembre-se de Booker T. Washington, que caminhava quilômetros ainda antes do amanhecer só para frequentar a escola. Ele não esperava que a vida lhe desse facilidades. Ele se levantava antes do sol, vez após vez, porque sabia que sua força estava sendo construída no próprio esforço. Essa mesma centelha vive em você, esperando ser chamada a cada nascer do dia. Pense também em Abigail Adams, esposa de John Adams, mas acima de tudo, uma líder em sua própria essência. Ela despertava cedo, não apenas para cuidar da família, mas para refletir, estudar, escrever. Em tempos de guerra e incerteza, tornou-se um pilar de sabedoria e força. Por quê? Porque ela se treinava todos os dias para enfrentar o desafio, não com fuga, mas com prontidão. A tentação de permanecer na cama é mais do que física, é simbólica. Representa todo o conforto que posterga sua evolução, toda a hesitação que bloqueia seu avanço, todo o medo que diminui seu tamanho. Quando você vence essa tentação, mesmo que por um único dia, você já provou para si mesmo que é capaz de se elevar. A resiliência se constrói assim, tijolo por tijolo, em momentos como esses, quando você sente cansaço, mas levanta mesmo assim.
Sente dúvida, mas age mesmo assim. Sente medo, mas avança mesmo assim. As primeiras horas do dia são o cadinho perfeito dessa transformação. Nelas, você é testado, não pelo mundo, mas por você mesmo. E esse teste é sagrado, porque ao vencê-lo, você carrega essa força para cada batalha que a vida possa apresentar. Resiliência não é apenas se reerguer, é seguir adiante sem parar, apesar dos obstáculos. E quando você inicia o dia avançando, mesmo no frio, no silêncio, na incerteza, você está treinando o núcleo mais sólido da sua força mental. O escultor Bertel Thorvaldsen, por exemplo, cultivava seu compromisso artístico nas horas calmas da manhã. Ele não esperava pela inspiração, ele aparecia todos os dias. Enfrentava o mármore como quem enfrenta a própria vida, com perseverança. A vida, como a pedra, pode ser dura, mas com resiliência você não quebra. Você tala. Use suas manhãs para afiar essa ferramenta. Faça algo difícil. Sente-se em silêncio com seus pensamentos. Escreva seus medos e olhe para eles com coragem. Mova seu corpo mesmo quando ele protesta. Leia algo que desafie sua mente. Esses pequenos atos repetidos fortalecem sua estrutura interna. Outros podem escolher o travesseiro. Podem apertar o botão de soneca, mas você não, porque você é diferente. Você sabe que a grandeza não é distribuída ao acaso. Ela é conquistada no silêncio, na escuridão, nas escolhas invisíveis feitas antes que o mundo comece a girar. E quando você escolhe, vez após vez, o caminho mais difícil, a estrada mais elevada, o horário mais cedo, algo em você muda. Você deixa de ser levado pela vida e passa a liderá-la. Você responde aos contratempos com estratégia, enfrenta a adversidade com calma. Porque dentro de você há agora um núcleo que não se abala. Amanhã, quando seus olhos se abrirem e a cama te chamar com doçura, lembre-se, esse é o seu teste. Passe por ele e caminhe para o seu dia com armadura. Fuja dele e o mundo parecerá mais pesado. Mas a decisão estará sempre em suas mãos. Levante-se, abrace o desconforto, honre a disciplina e saiba, a cada manhã que você escolhe o difícil, você está se tornando alguém que não pode ser quebrado, alguém que suporta, alguém que lidera. Você está se tornando resiliente, não por acidente, mas por escolha. E essa escolha começa antes do sol nascer. Acordar cedo cultiva uma mentalidade positiva. Começar o dia cedo é mais do que hábito, é um ritual de renovação. A cada manhã, enquanto a primeira luz toca o céu, você recebe um presente, um recomeço, uma página limpa, uma chance de escolher conscientemente como sua vida irá se desenrolar. E quando você desperta cedo com intenção, define o tom de tudo que virá. Todo nascer do sol é um sussurro do universo dizendo, comece de novo. Na quietude da manhã, antes que o barulho do mundo invada seus pensamentos, você tem a rara oportunidade de moldar sua mente. É ali que você decide como vai sentir, como vai reagir, como vai viver. Antes que o mundo tenha qualquer influência sobre você, você já se moldou por dentro. É nesse espaço dourado que a positividade encontra solo fértil. Aqui, a gratidão floresce. Aqui, a clareza surge. Aqui, sua mente sintoniza com a frequência da possibilidade. Pense em Florence Nightingale. Seu trabalho nos hospitais devastados pela guerra era um mar de sofrimento e caos. Mas todas as manhãs, ela se recolhia em contemplação e propósito. Ela não podia controlar o mundo, mas podia controlar como entrava nele, com luz, com ordem, com esperança. E esse poder nascia de suas reflexões matinais. Ou Carl Linnaeus, o renomado botânico, que saudava o sol todos os dias para estudar, documentar e se encantar com o mundo natural. Ele começava cada dia com gratidão e curiosidade, e esse espírito transformou a ciência em paixão viva. Amanhã não é apenas um tempo,
É uma decisão, uma escolha de começar com paz, liderar com otimismo, viver com presença. Quando você escolhe acordar cedo, você se apropria desse estado de espírito. Nesse momento, você está livre. Livre para escrever seus pensamentos, para agradecer pelo que já tem, para visualizar o que ainda pode vir. Livre para meditar, para orar, para respirar fundo e se alinhar com sua melhor versão. Livre para declarar afirmações que inflamem seu espírito. Eu estou focado. Eu sou capaz. Eu sou grato. Estou me tornando quem nasci para ser. Isso não é luxo, é preparação. Uma mente que começa no agradecimento não se abala com facilidade. Um espírito enraizado na positividade enfrenta qualquer desafio sem medo. E uma pessoa que escolhe a luz ao amanhecer se torna um farol para os outros ao longo do dia. A forma como você começa define como você continua. Se começa no caos, o dia se fragmenta. Se começa na quietude, o dia flui. O madrugador não tropeça na vida. Ele pisa com firmeza, com clareza, com intenção. Faça de sua rotina matinal sua âncora. Crie espaço para refletir. Diga palavras bondosas a si mesmo. Reconecte-se com seus valores e sua visão. Você não precisa de horas, precisa de constância. 5 minutos de gratidão, 10 de respiração focada, algumas páginas de uma leitura poderosa. Não são atos pequenos, são transformadores. Você não está apenas acordando o corpo, está acordando o espírito. E quando o espírito desperta, não há espaço para amargura, não há espaço para reclamação. Você enxerga oportunidade na dificuldade, luz na escuridão e lição em cada falha. Deixe que os outros despertem no susto, mergulhando direto nas exigências do dia. Você não. Você começa em harmonia, você começa com intenção. E essa diferença ecoa em cada conversa, decisão e momento que viverá. Amanhã cedo, enquanto o mundo ainda repousa, levante-se, acenda uma vela, abra seu caderno, dê um passo para fora e respire o ar fresco da manhã. Diga algo bonito para si mesmo. Pense em 3 coisas pelas quais é grato. Foque sua mente no crescimento, não no medo, no serviço, não no egoísmo. Você não precisa de condições perfeitas para viver positivamente. Só precisa de um coração disposto e uma prática constante. Comece cada dia com esse espírito e você notará que as pessoas ao seu redor reagem de forma diferente. Seu trabalho flui com mais leveza, seus fardos pesam menos. Por quê? Porque você é diferente. Você escolheu começar com força, liderar a si mesmo antes de tentar liderar os outros. Cultivar a luz antes de enfrentar a escuridão. E ao fazer isso, você se torna o reflexo vivo de uma vida positiva. Esse é o poder oculto de acordar cedo. Não se resume à produtividade, nem apenas à disciplina, mas à capacidade de escolher o seu estado de espírito todos os dias. E quando você escolhe positividade, escolhe uma vida que eleva os outros enquanto eleva a si mesmo. Levante-se cedo, levante-se grato, levante-se empoderado e que sua vida seja sentida em tudo o que você fizer. Acordar cedo promove o aprendizado contínuo. Aprender continuamente não é apenas uma virtude, é a base do verdadeiro crescimento. Ninguém sobe os degraus do sucesso sem alimentar a mente, expandir a compreensão e desafiar os próprios limites. E não existe melhor momento para esse exercício sagrado do que a madrugada, quando o mundo ainda repousa e sua mente está limpa, alerta, disposta a absorver. Cada manhã é um convite ao crescimento. E se você aceitar esse convite com constância, você se tornará imparável. Dedicar suas manhãs ao aprendizado é mais do que acumular conhecimento. É construir a mentalidade de um líder. É treinar seus pensamentos para serem claros, suas decisões para serem firmes, sua visão para ser ampla. Isso não é um esforço passageiro.
É um compromisso diário com sua própria evolução. Falando de forma direta, os homens e mulheres que alcançam a grandeza são aqueles que tratam a mente com respeito. Estudam não apenas para ganhar algo, mas para crescer. Escrevem não apenas para registrar, mas para compreender. Refletem não só para lembrar, mas para despertar sabedoria. Galileu Galilei, por exemplo, começava seus dias em estudo e solidão. Ele ousou questionar o que todos aceitavam como verdade. Suas manhãs eram dedicadas ao cultivo de uma mente que, um dia, mudaria o modo como vemos o universo. Ele não esperava pelas condições ideais. Ele as criava, começando o dia com investigação disciplinada. Ou Sor Juana Inés de la Cruz, mulher à frente de seu tempo, cuja sede por conhecimento transbordava os limites impostos por sua sociedade. No silêncio da madrugada, ela lia, escrevia e desafiava suposições. Aquelas primeiras horas eram seu santuário de aprendizado, e ali floresceu sua genialidade. Ao acordar cedo e dedicar esse tempo à leitura de livros poderosos, ao registro de insights ou à reflexão sobre experiências passadas, você planta sementes de grandeza. Uma única ideia lida em silêncio pode se transformar na estratégia que muda sua carreira. Um pensamento anotado pode se tornar a luz que guiará seus próximos passos. A mente, assim como o corpo, precisa ser exercitada. Deixada de lado, ela enfraquece. Mas, treinada diariamente, torna-se afiada, flexível, decisiva. E o melhor momento para esse treinamento é quando o dia é novo, antes que as demandas da vida dominem seus pensamentos. Deixe sua manhã ser sua sala de aula, sua mesa, um altar de transformação, seu caderno, um companheiro de jornada. Leia não apenas para entreter sua mente, mas para elevar. Escreva não apenas para organizar ideias, mas para descobrir verdades. Reflita não apenas sobre o que passou, mas sobre o que ainda pode ser. O aprendizado não é território exclusivo da juventude. Ele é o hábito dos sábios. Enquanto houver fôlego em seus pulmões, há espaço para crescer. E quando você dá o seu melhor nesse crescimento pela manhã, você inicia cada dia com o impulso da maestria. Johann Sebastian Bach, por exemplo, iniciava seus dias compondo, experimentando, aprendendo com cada nota e cada silêncio. Ele não nasceu apenas com talento. Ele o cultivou, com prática deliberada ao amanhecer. Você também não está limitado pelo que recebeu. Está capacitado por tudo o que decide construir. Não busque conforto na repetição, busque expansão. Leia o que desafia você. Escreva o que revela suas verdades. Questione o que limita sua visão. Essa é a essência do aprendizado matinal. Ele afia suas bordas, aprofunda sua compreensão e alinha sua mente com sua missão. Quando o sol surgir, que ele te encontre estudando. Que ilumine as páginas do seu livro, as linhas do seu diário, os cantos da sua mente onde potenciais inexplorados ainda dormem. Deixe que cada manhã seja um capítulo da sua educação pessoal, um ritual de aprimoramento que constrói, dia após dia, a pessoa que você nasceu para ser. Os grandes líderes da história não apenas reagiram à vida, eles a compreenderam. E essa compreensão nasceu nas horas calmas que antecedem o ruído. Com você, será da mesma forma. Faça esse compromisso, todas as manhãs, antes que o mundo comece a exigir de mim, eu vou crescer, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou pensar. E ao fazer isso, não estarei apenas saindo da cama. Estarei me levantando para uma versão mais elevada de mim mesmo. Esse é o caminho dos sábios, esse é o caminho dos fortes, esse é o caminho dos bem-sucedidos. Acordar cedo fortalece a autoconfiança. A autoconfiança não nasce de pensamentos positivos soltos. Ela não é um presente de berço, nem uma aprovação externa. Ela é construída passo a passo, com ação constante, compromisso repetido e vida disciplinada.
E não há prova mais forte, nem gesto mais convincente do que o seu ato diário de se levantar cedo para perseguir uma versão superior de si mesmo. A cada manhã, quando você sai da cama enquanto o mundo ainda dorme, envia uma mensagem poderosa à sua alma. Eu acredito em mim o suficiente para agir. Eu acredito nos meus objetivos o suficiente para começar de novo. Esse gesto repetido se torna a sua prova pessoal, inegável e íntima, de que você é digno da vida que deseja. A autoconfiança não nasce da inércia, mas do movimento. E cada manhã em que você se levanta com propósito, você abastece o reservatório da sua confiança. Você passa a confiar em si, não apenas na teoria, mas na prática, porque suas ações comprovam sua dedicação. Michael Faraday, o grande cientista experimental, começava todos os dias com foco metódico em seu laboratório. Ele não dependia de aplausos ou de grandes gestos. Sua crença nas próprias capacidades nascia do trabalho invisível, da presença constante, da prática silenciosa. Ou Fanny Mendelssohn, pianista e compositora brilhante, que praticava ao amanhecer, antes de qualquer ruído familiar. Sua genialidade não lhe foi entregue. Foi conquistada, nota a nota, com disciplina. Sua autoconfiança cresce não dos elogios que recebe, mas da certeza íntima de que você se apresenta dia após dia para ser melhor. E com o tempo, as dúvidas se calam. As perguntas se dissipam, porque suas ações se tornam sua resposta. Quando você se levanta cedo e dedica essas horas à sua evolução, não está treinando apenas sua mente, está treinando seu espírito. E com o passar dos dias, algo muda. As dúvidas perdem força, as perguntas se dissolvem, porque suas ações se tornam sua prova. Você já não precisa se perguntar: será que consigo me tornar a pessoa que desejo ser? Porque a cada manhã você está se tornando essa pessoa. Um ato disciplinado por vez. Como o atleta que treina antes do sol nascer, você está condicionando a si mesmo para a vitória. Está construindo a base da sua autoconfiança, não com força bruta, mas com repetição. Aceite esta verdade com profundidade. Confiança não é algo que você espera, é algo que você constrói. E sua rotina matinal é o plano de construção. Cada vez que você se levanta cedo, está cumprindo uma promessa silenciosa. Não vou me contentar com menos. Não vou trair meu propósito. Eu assumo a responsabilidade pela minha vida. E quando você mantém essa promessa, dia após dia, o que mais resta a não ser acreditar em si mesmo? Não subestime o poder desse ritual. O mundo pode não enxergar o que você faz enquanto ainda é noite. Nenhum clarim toca quando você abre os olhos antes do sol. Mas você sabe, e é esse saber que transforma sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que espera e começa a se ver como alguém que lidera. Deixa de se ver como quem sonha e passa a viver como quem realiza. A cada novo dia, sua imagem de si mesmo muda. De espectador para protagonista, de hesitante para determinado. Que suas manhãs sejam uma declaração silenciosa. Eu não temo o esforço, não temo a solidão, não temo fazer o que muitos evitam. Porque eu acredito que meu futuro depende do que faço, não do que apenas desejo. E assim como o sol nasce, sua confiança se ergue. Você não apenas sai da cama, você ascende a um novo nível de clareza sobre sua força. Passa a se movimentar com outra postura, falar com mais firmeza, viver como quem confia no próprio caminho. A autoconfiança não é construída por revelações súbitas, mas por alinhamento diário com seus valores. Não nasce em grandes momentos, mas em movimentos consistentes em direção ao seu propósito. Acorde cedo, mostre-se. Faça o que importa e veja como, pouco a pouco, sua crença interna se transforma em uma força que ninguém poderá tirar de você. Esse é o caminho dos autossuficientes, dos fortes em silêncio, dos que dizem, não espero permissão.
Provo o meu valor com minhas ações. Que cada manhã seja sua evidência. Você é capaz, é digno e está pronto. E que essa evidência acenda o fogo da crença que te levará a tudo o que nasceu para conquistar. Se este conteúdo te inspira, se ele acende uma chama dentro de você, inscreva-se no canal agora. Juntos, vamos seguir construindo essa mentalidade de força, clareza e ação consciente. Há mais por vir e você não vai querer perder. Acordar cedo desenvolve adaptabilidade. A vida não é uma linha reta. Ela é um rio que serpenteia, cheio de curvas inesperadas e correntes velozes. Os que prosperam não são os que resistem à mudança, mas os que sabem se adaptar, ajustando suas velas com leveza e convicção. E não existe melhor campo de treino para essa capacidade do que a madrugada. A cada novo amanhecer, quando você desperta antes do mundo, entra em um espaço virgem, ainda intocado pelo caos. Nesse momento, você aprende a molde o seu dia, em vez de ser moldado por ele. Você se torna escultor, não escultura. E esse exercício repetido todos os dias te prepara para lidar com o inesperado com calma, criatividade e agilidade. Adaptabilidade não é reação, é mentalidade. É a habilidade de permanecer firme quando os ventos mudam. E como qualquer habilidade, ela deve ser treinada. Ao acordar cedo, você se oferece a oportunidade rara de treinar essa flexibilidade emocional e mental antes que o dia a exija de você. Pense em Mansa Musa, o lendário imperador de Mali. Em suas jornadas por terras desconhecidas, enfrentando culturas e sistemas econômicos distintos, ele não se encolheu diante do desconhecido. Ele usou o novo como palco para sua liderança. E essa liderança foi cultivada em reflexões silenciosas, talvez ainda antes de seu império despertar. Ou Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha Americana, que enfrentou o caos imprevisível dos campos de guerra e zonas de desastre. Sua habilidade de organizar ajuda e consolar vidas em meio à destruição não veio da rotina, veio da resiliência moldada pela disciplina matinal. Ela cultivava sua firmeza interior todos os dias, mesmo quando o mundo à sua volta desabava. Cada manhã que você acorda cedo é um ensaio para a vida real. Você não sabe o que o dia trará. Pode ser tranquilo ou repleto de desafios. Mas ao começar com foco, com introspecção, com presença, você envia um recado à vida. Não serei tirado do meu caminho. Eu me ajusto, mas não me quebro. Eu me adapto e venço. Ao despertar, pergunte a si mesmo: o que precisa ser ajustado hoje? Que planos devem mudar? Qual energia trago comigo e como posso usá-la bem? Fazer isso diariamente é plantar consciência, e é dessa consciência que nasce a adaptabilidade verdadeira. Flexibilidade não é fraqueza, é inteligência estratégica. Como o bambu, que se curva com o vento, mas nunca quebra, você pode manter suas raízes firmes enquanto muda sua direção. Use suas manhãs para praticar essa força suave. Reveja sua agenda. Reoriente suas metas. Redirecione seu foco antes que o mundo peça isso à força. Assim, você não corre. Você responde. E há poder nisso. Muito poder. O madrugador deixa de ser refém das circunstâncias e torna-se mestre delas. A mudança deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. E cada curva do caminho se torna uma chance de mostrar que você está pronto. Faça da sua rotina matinal uma estrutura flexível. Tenha seus rituais, leitura, escrita, movimento, mas esteja disposto a ajustá-los. Alguns dias pedem silêncio, outros, ação. O segredo não é rigidez, mas fluidez com propósito. Permita que as manhãs te ensinem que nenhum plano é definitivo, nenhum obstáculo é absoluto. Sua força está na sua capacidade de evoluir. Cada vez que você se adapta sem perder o rumo, você cresce. Cada vez que ajusta sua rota sem abandonar seu destino, você amadurece.
E com essa mentalidade, você se torna um líder para si mesmo em um mundo que nunca para de mudar. O futuro pertence aos que se adaptam, e é pela manhã que eles são forjados. Então, amanhã, quando o céu ainda estiver clareando, levante-se, respire fundo, aceite o desconhecido com coragem, ajuste sua postura, reoriente sua mira e lembre-se, é na sua disposição de adaptar-se que está sua maior força, sua vantagem mais clara e seu caminho mais curto para o sucesso.